Para cadastrar a modalidade de alienação. Alienação é o mesmo que comumente todos conhecemos como leilão, né? Então, eu venho no menu Processos, Alienação. Aqui na alienação, como os demais menus, eu consigo visualizar todas as minhas alienações já registradas, todas que já aconteceram. Então, eu tenho acesso a todas essas informações de pronto já na minha tela. E eu consigo também registrar, clicando em Nova Mais. Quando eu vou fazer o registro da minha alienação, vocês vão ver que é muito parecido com os demais processos, tanto sem disputa quanto com disputa. Apenas com uma única ressalva, porque na alienação eu tenho data e hora de início, data e hora de fim. Por quê? Dentro da alienação, muito similar ao leilão eletrônico, eu tenho uma fase de disputa. Porém, essa fase de disputa, ela se dá de forma automática. Então, por isso que eu marco data e hora de início e data e hora de fim da sessão, que seria, no caso, a sessão de lances, que é o período em que vão acontecer os lances, tendo aí o mínimo de 3 horas para acontecerem estes lances. Então aqui eu vou selecionar o tipo de alienação, se são bens móveis ou imóveis. Vou marcar a data da minha alienação. Então aqui veja que o sistema ele também já respeita o prazo de 8 dias para publicação. Se eu quisesse colocar um prazo maior, colocar um prazo mais à frente, não tem problema, eu consigo colocar normalmente. Então aqui eu vou até dar um exemplo de um prazo um pouco maior. Horário de início. Então aqui eu vou colocar, suponhamos que vai começar às 8 da manhã. E aqui a data fim da sessão. Qual que é essa data fim? A mesma data de início da sessão. A diferença vai ser apenas no horário, que será o horário em que vai encerrar o meu período de lances. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, que ela vai durar das 8 até o meio-dia. Ah, mas o mínimo não era 3 horas? Sim, mas eu posso colocar um prazo maior do que 3 horas, caso eu queira. Não tem problema. O critério de julgamento sempre será maior lance. Então, ele automaticamente já vem aí somente com a opção de maior lance, já vem até demarcado, inclusive. E aqui eu vou registrar o número da minha alienação, número do meu processo licitatório e a descrição do meu objeto. Posso copiar e colar, posso digitar normalmente, sem problema nenhum. Vou definir a precisão de casas decimais, serão 2, 3 ou 4. Automaticamente o sistema já traz 2 casas decimais. Critério de intervalo de lances, se ele vai ser monetário ou percentual. Nesse caso, como é maior lance, eu consigo trabalhar com o critério de intervalo também percentual. Assim como, por exemplo, na modalidade com disputa, que eu posso selecionar o critério de menor preço e trabalhar com o critério de intervalo percentual. Então, maior lance, como a incidência é em valores reais, eu tenho essa disponibilidade de utilizar o critério de intervalo percentual ou monetário. Aqui eu vou colocar, por exemplo, que vai ser percentual. Então, ou seja, eles vão aumentar o preço, né? Porque maior lance sempre é quem dá mais. Então, quem paga mais. Então, eu vou colocar aqui que a incidência desses valores será aí percentual, por exemplo. Vou colocar a quantidade de lotes a serem alienados. O presidente que vai conduzir. Vou marcar o homologador responsável e aqui ele já traz a autoridade competente. Vou colocar aqui o meu ato de chamamento para esta alienação e eu vou clicar em próximo. E aqui eu vou definir qual será a segmentação do objeto da minha licitação. Se será uma alienação de bens móveis ou imóveis, para que eu possa destinar para os fornecedores interessados a participarem do meu processo. Então,
Sempre lembrando, aqui eu coloco qual que é o tipo de alienação, se são bens móveis ou imóveis. E aqui na segmentação também. Após salvar o meu processo de alienação, posso dar continuidade ou eu posso continuar cadastrando posteriormente. Não tem problema. Caso eu opte por fazer depois, eu marco em fazer depois e eu volto para a tela inicial. Caso eu queira continuar, eu vou clicar para continuar. Dando continuidade, agora eu vou fazer a inserção dos meus imóveis que serão alienados. Posso fazer a importação de planilha da mesma forma do processo com disputa e sem disputa. Então, na alienação, eu também consigo fazer a importação da minha planilha de itens vinda do meu sistema de gestão ou a planilha preenchida modelo Licitanet. Posso também fazer o registro manual desta informação sobre a minha alienação. Lembrando que toda vez que eu faço aqui a inserção manual, eu preciso preencher todos os campos, inclusive o código do registro imobiliário. Então, no caso de bens imóveis, eu preciso colocar o código do registro imobiliário no sistema também. E posso adicionar imagens, né? Então, sempre que eu vou fazer o cadastro manual, eu já informo todos estes campos. Ah, mas e quando eu for fazer por planilha? Quando eu for fazer por planilha, a única coisa que eu não consigo colocar na planilha é imagem e o código do registro imobiliário, porque as demais informações elas já vêm automático, que seria basicamente o registro do meu imóvel, né, ou do móvel que eu estou alienando. Então é o descritivo, quantidade, unidade, valor, intervalo, se ele será ou não exclusivo para microempresa. Então essas informações elas basicamente são padrões em todos os processos. A diferença é que na alienação eu preciso informar também o código de registro imobiliário para publicar o meu processo e caso eu queira eu posso adicionar imagens. A imagem não é obrigatória, mas eu posso colocar. Ah não, no meu termo de referência, no meu ato de chamamento eu já tenho as imagens. Preciso colocar no sistema também? Não. Se você já tem no termo de referência, no ato de chamamento, não é obrigatório. Mas caso você queira, você pode dar publicidade sim aí as imagens dentro do sistema, certo? Vou colocar aqui então, por exemplo, como eu tinha colocado lá que o meu critério seria percentual, ele vai ser a cada 1%, então os valores eles serão expressos a cada 1%. Eu quero exibir o meu valor orçado, ele não será exclusivo para microempresa, será de ampla disputa. Código de referência, sempre a mesma coisa. Se o meu sistema de gestão ele me der, eu informo, se não, eu deixo que não. Vou colocar aqui a unidade de medida, quantidade e o valor orçado. E aqui eu vou colocar o descritivo. E o meu código do registro imobiliário. Registrei todas as informações. Ah, eu queria colocar uma imagem. Clico para adicionar, coloco um título na imagem, descritivo da imagem, nome da imagem e escolho a imagem. Por que eu tenho que preencher todos esses campos? Porque aqui eu estou denominando. Suponhamos que eu tenha vários itens para alienar. Eu tenho vários imóveis, vários terrenos que eu quero alienar. Então, eu vou destinar, eu vou nomear, né? Imóvel tal. Então, aqui a descrição pode ser uma descrição sucinta. O título, né? Posso colocar tudo o mesmo nome só para dar referência de qual imóvel é? Posso, não tem problema. Ah, não quero colocar imagem não, eu quero deixar sem imagem mesmo. Beleza, sem problemas. Então, aqui eu retiro, né, clicando na lixeirinha, as minhas imagens. Ah, não, eu tenho várias fotos do mesmo imóvel. Posso colocar? Posso. Eu clico para adicionar. Vejam que eu tenho a possibilidade de colocar 4 fotos diferentes do mesmo imóvel. Ah, eu tenho 10 imagens do mesmo imóvel. Não tem problema. Vou clicar em adicionar e adiciono. Ah, não vou trabalhar com imagem de fato.
vou só mesmo divulgar os dados do processo. Beleza, não tem problema. Eu clico então para adicionar o meu item. Uma vez que eu adicionei o meu item, eu já tenho todas as informações, inscrição, o item de ampla disputa, unidade de medida, quantidade, valor, o valor orçado, o valor total, que eu vou exibir o valor orçado e aqui que eu coloquei como 1% a minha referência de intervalo de lances, certo? Suponhamos que eu queira retificar alguma informação. Clico aqui no lapisinho azul e eu retifico as informações necessárias. Suponhamos que o código do meu registro imobiliário não era 0987, era 09875. Eu venho aqui e atualizo. Já atualiza em tempo real essa informação. Feito isso, aqui eu posso também clicar nesse olhinho para visualizar as imagens que eu tenha registrado. Nesse caso, como eu optei por não registrar nenhuma imagem, ele vai aparecer como 0, né? Então não tem nenhuma imagem. Mas caso eu adicione alguma imagem, eu consigo visualizar todas as imagens inseridas. E então, registradas as informações da minha alienação, eu vou publicar o meu processo. Clico para publicar e novamente eu caio no meu checklist, aonde eu sempre vou, em todas as minhas publicações de processo, preencher esse checklist. Por que eu vou preencher o checklist? Para minimizar a margem de erro na publicação do meu processo. Para evitar uma impugnação do meu edital, do meu ato de chamamento, para evitar que no decorrer do meu processo eu identifiquei um erro e eu precise revogar a minha licitação. Então esse checklist ele é uma tentativa de minimizar a margem de erros nos dados do processo, ok? Informados todos os itens, preenchidos todos os quadrinhos, eu clico novamente para publicar, confirmo novamente quem são os gestores do processo e confirmo. Processo publicado. Eu já consigo visualizar o meu processo na minha tela, recebendo propostas e consigo, caso eu tenha interesse, eu consigo aqui visualizar algumas informações. Sempre que eu clico nesses 3 pontinhos, eu consigo editar as informações do meu processo, eu consigo retirar a publicação, porém a retirada da publicação é somente no dia em que eu fiz a publicação do meu processo. Consigo ver os arquivos que eu anexei dentro da plataforma. Aqui junto lá o meu edital, o meu ato de chamamento, o meu termo de referência. Consigo suspender o processo se eu tiver necessidade. Consigo cancelar o meu processo se for o caso. Consigo gerar um extrato com a publicação, as informações de publicação do meu processo. Então eu tenho aqui várias ações que eu consigo fazer também dentro dessa tela. Então, além de acompanhar e cadastrar, eu também consigo direto pelo menu alienação, né, menu processos, alienação, fazer aí as verificações individuais de cada processo.